O governo Lula está cada vez mais próximo do fim. Tudo isso porque deputados e senadores, não somente da oposição, mas alguns que até pouco tempo atrás eram governistas, que estavam de braços dados com o petista, acabam de anunciar total obstrução a todas as pautas que o governo do PT for colocar para votação no Congresso Nacional. E essa atitude acaba de ser anunciada depois que, segundo estes mesmos deputados e senadores, terem afirmado de que o Supremo Tribunal Federal vem tentando interferir no legislativo, muitas vezes, segundo eles, usurpando as funções do judiciário, que basicamente é guardar a Constituição Federal. Este anúncio que acaba de ser realizado também é uma resposta à altura para o povo brasileiro que vem cobrando incansavelmente pelas redes sociais alguma atitude concreta para que parem este desgoverno. Bom, boa tarde a todos. Bom, eu já posso até imaginar boa parte da imprensa noticiando sobre essa coletiva, dizendo que nós estávamos fazendo ataques ao Supremo Tribunal Federal. Como já começou a ficar normalizado pela imprensa toda vez que nós reagimos aos avanços dos abusos que vêm sendo cometidos pelo Supremo Tribunal Federal. E veja bem, essa não é uma obstrução feita pela oposição. É um movimento de obstrução que está sendo feito por deputados das mais variadas frentes partidárias, é totalmente suprapartidário e são de pessoas que estão preocupadas com os avanços e abusos que vêm sendo cometidos por aqueles que deveriam ser os guardiões da Constituição. Preocupados com a preservação das nossas competências. O Supremo Tribunal Federal vem reiteradamente abusando de suas competências, invadindo as nossas prerrogativas. Recentemente nós vimos o marco temporal, a volta do imposto sindical, vimos também a questão da descriminalização das drogas, buscando através do MADIM, que deveria supostamente julgar se era constitucional ou não o artigo 28 da Lei 11.343, querer inovar no ordenamento jurídico, inclusive querendo definir quantos de grama é crime ou não para o usuário. E agora, num tema muito crucial, um tema muito sensível para a população, que é a questão do aborto. O aborto sequer deveria ser debatido nessa casa, porque a vida é um direito inalienável. Não podemos permitir que aqueles que não tiveram um voto sequer queiram se miscuir na nossa atividade parlamentar e legislar em nosso lugar. Porque quando o Supremo faz isso, não tiveram um voto sequer, nós, representantes do povo, como diz a Constituição, estamos sendo desrespeitados, mas mais do que isso, quem está sendo desrespeitado é o povo brasileiro, é a soberania popular. Por isso que agora a Câmara dos Deputados, Congresso Nacional, Senado, faz esse movimento de obstrução para que haja uma resposta a essas usurpações, essas invasões de competências. A população há muito tempo vem nos cobrando. Para que vocês servem? Para que servem 513 deputados e 81 senadores se vocês deixam o Supremo legislar? E não sabem que é difícil conseguir instrumentos quando nós temos os membros da casa à mercê do presidente do Senado e o presidente da Câmara. Mas agora, com essa união das frentes, união de deputados suprapartidários, nós temos certeza, convicção de que a Câmara vai parar, o Senado vai parar, nada mais vai ser votado enquanto não respeitarem as nossas prerrogativas. Obrigado, viva a democracia e o parlamento. Antes deste anúncio, é claro que os petistas estão completamente desesperados. O governo Lula não sabe mais o que fazer, até porque, diferentemente de alguns meses atrás, é preciso destacar isso, hoje nós não estamos falando de uma obstrução, de uma oposição a este desgoverno feita apenas pelo Partido Liberal
liberal, feita apenas pelo PL, que é composto por aproximadamente 50 e poucos deputados, que claro, é relevante, mas não era o suficiente para travar este desgoverno. Agora, com a união da bancada evangélica, da bancada ligada aos militares, da bancada rural, de partidos como PL, Novo e tantos outros que até pouco tempo atrás estavam dizendo é Lula pra lá, é Lula pra cá, o governo fica totalmente sem saída, porque nós estamos falando num número de aproximadamente 250, 280 deputados. É mais do que a metade do total de parlamentares que existe no Congresso Nacional. Existem 513 deputados, se tem 270, 280 aproximadamente que estão fazendo obstrução, a gente está falando de cerca de 60% dos deputados, sem contar os senadores, né, que estão dizendo fim ao governo de Lula. É muito importante destacar aqui também que com este trabalho iniciado pela oposição, em especial por deputados do PL, nós temos agora um forte movimento para poder encabeçar o impeachment de Luiz Inácio Lula da Silva. Até porque, com a união das bancadas que tem uma grande representatividade no Congresso Nacional, repito, a evangélica, a dos militares, a ruralista, nós estamos falando aí de uma quantidade de deputados mais do que suficiente para causar mais um impeachment ao PT. E como eu disse agora há pouco, o desespero dos petistas está gigantesco. E para te provar isso, veja só o que o deputado federal do PT, Zé Guimarães, aquele mesmo, você vai ver no vídeo, você vai lembrar quem que é, né, o sujeito, resolveu falar o seguinte. Esse discurso de ódio atrapalha. Aliás, Alice, é questão de saúde pública. Como é que nós vamos deixar de aprovar um crédito desse para a agricultura? É questão de saúde pública. Portanto, Vossa Excelência deveria ter mais responsabilidade com o país. Mais responsabilidade com o país. O marco temporal já passou aqui, teve a decisão do Supremo, nós vamos discutir lá, mas nesse momento, aqueles que estão votando contra, obstruindo uma matéria tão importante como essa, prestam um desserviço à agricultura brasileira. Por isso que o nosso voto, senhor presidente, é sim aos 200 milhões para salvar a agricultura de uma crise aviária que puderá acontecer. Era só, senhor presidente. Mas agora que vem o melhor. Se você pensou que o petista ficaria completamente sem resposta, saiba que o deputado federal Marcelo Van Hatten, do Partido Novo, resolveu falar o que certamente milhões e milhões de brasileiros gostariam de dizer a este senhor petista. Gostaria de dizer ao presidente Lula. Marcelo Van Hatten, com a palavra. Eu quero me dirigir ao líder do governo, deputado Zé Guimarães, que acusou todos aqui de sermos criminosos por fazermos obstrução. Criminoso é o Lula! Bandido! Devia estar na cadeia! Não nós aqui que estamos fazendo trabalho a favor do Brasil! Contra o que o Supremo Tribunal Federal tem feito, inclusive libertando um bandido como Lula, que foi condenado em todas as instâncias da justiça brasileira. Ladrão! Ladrão! Devia estar na cadeia, não no Palácio do Planalto! E Vossa Excelência chamando aqui homens honrados de criminosos! Vossa Excelência não tem vergonha? Que é isso? Nós aqui estamos obstruindo em favor do Brasil, em favor da democracia. Mas que vergonha! Olha quanto criminoso solto aí! Enquanto isso, pessoas contra quem o Estado nem tem capacidade de provar qualquer culpa, pegando pena de 16, 17 anos, e vocês, a favor, supostamente, de direitos humanos, não dando um pio sobre a falta de prerrogativas dos advogados que deveriam estar lá defendendo, inclusive, no plenário do Supremo Tribunal Federal, e não no plenário virtual. Não tem nenhuma condição de chamar alguém aqui de criminoso, quem defende bandido. Mas que vergonha! Nós aqui, parlamentares, estamos obstruindo em favor do Brasil, contra, inclusive, a manifestação do Supremo Tribunal Federal, que quer acabar com o direito à vida no Brasil, interferindo na seara legislativa que não era sua competência. É uma vergonha. O Supremo Tribunal Federal foi quem liberou não só esse bandido, que hoje está presidindo a nação, mas tantos outros bandidos que deveriam estar cumprindo pena. E nós aqui nos sujeitarmos a ouvirmos que criminosos seriam aqueles que estão obstruindo em favor do Brasil? Não. Eu não vou levar esse desaforo para casa. E tenho certeza que também não levam esse desaforo para casa os honrados deputados da oposição. É uma vergonha.
Por isso, senhor presidente, manifestamos aqui favoráveis ao relatório apresentado na não manifestação, nos pressupostos constitucionais, mas deixamos aqui o alerta que seguiremos na obstrução. Opção a favor do Brasil. Quiser responder, pode responder. Agora, não chamou de criminoso aqui, vai ter retorno. Ainda mais quando o criminoso condenado está no palácio, libertado pelos amigos indicados no STF. Eu não levo desaforo para casa, senhor presidente. Olha, sinceramente, eu não conheço nenhum governo na história do nosso país que em apenas 9 meses tem sofrido tanta oposição, inclusive de ex-aliados. Nunca na história nós vimos um desgoverno que foi eleito por cerca de 60 milhões de brasileiros ser tão desgastado desta forma. O que tá muito claro aqui também na minha cabeça é de que não tá adiantando absolutamente nada este desgoverno pagar a TV Globo com a maior quantidade de verbas publicitárias para que a mesma emissora tente passar aquele pano para este desgoverno. Não tem adiantado absolutamente nada a tradicional imprensa do nosso país tentado alimentar narrativas contra o presidente Jair Bolsonaro para criar uma cortina de fumaça e desviar a atenção do povo brasileiro em relação ao que essa turma da esquerda tem feito contra o nosso país. Tanto a partir de agora entramos em contagem regressiva para dizer tchau, querido. Bom, pessoal, depois dessa eu vou encerrando por aqui. Meu nome é Felipe Lintes, te vejo na próxima oportunidade. E tchau, tchau.